Tinha um detalhe escondido no começo de quase toda a epidemia. Um rosto anônimo, um passo em falso, uma viagem, um aperto de mão e, de repente, o mundo mudava. A medicina deu a esse fantasma um nome poderoso: Paciente Zero. Mas será que essa figura existiu mesmo como a gente imagina? A expressão Paciente Zero não nasceu como uma caçada épica. Ela surgiu como um rascunho perdido, uma anotação torta no meio de papéis de vigilância. E, por algum capricho da história, esse rabisco virou mito mundial. Nos surtos antigos, médicos desenhavam mapas com lápis trêmulo, tentando ligar casos como quem busca pegadas na neve. Em 1854, no surto de cólera em Londres, John Snow encontrou a bomba d'água contaminada só observando onde as pessoas adoeciam. Ele não procurava um primeiro doente, e sim o ponto que contaminava tudo. Décadas depois, na investigação da epidemia de HIV, um código inocente Patien U, que significava fora da Califórnia, virou Patien Zero. Essa troca mínima transformou Gaetan Dugas em vilão involuntário, mesmo sem ele ser o primeiro caso. Uma letra virada foi o bastante para criar uma injustiça global. A medicina aprendeu que caçar o paciente zero é como tentar achar o fósforo que iniciou um incêndio já espalhado. A pergunta não é quem começou, mas como isso ocorreu. O foco é o caminho, não o culpado. Hoje, cientistas analisam o código dos vírus como quem lê a assinatura do tempo. Cada mutação é uma pista. Antes eram mapas rabiscados, agora são árvores evolutivas, parecendo diagramas de ficção científica, mostrando os passos invisíveis de cada agente infeccioso. O termo paciente zero explodiu na mídia porque parece título de filme. Misterioso. Dramático. Direto. Só que, na vida real, esse rótulo machuca e simplifica demais surtos complexos. E a ciência tenta corrigir isso até hoje. Mesmo assim, identificar o primeiro caso ajuda a entender a rota da epidemia, por onde entrou, como correu entre pessoas, onde ainda pode estar escondida. É ciência de detetive, mas com microscópios no lugar da lupa. Quando olhamos para a história, percebemos que o paciente zero é só a porta por onde a narrativa entra. O que importa de verdade é a rede de eventos que surge depois, como sociedades reagem ao medo, como hospitais se organizam às pressas, como decisões simples mudam destinos inteiros. Hoje, o termo continua vivo porque bate numa necessidade humana, a vontade de achar um começo. Mesmo quando o começo é bagunçado demais para caber em um número. O futuro da epidemiologia não é encontrar culpados. É cortar caminhos, fechar portas, seguir rastros antes que eles se multipliquem. O zero virou símbolo, mas a ciência trabalha com redes, não com vilões. No fim, a busca pelo paciente zero mostra nossa tentativa de dar nome ao caos. A gente tenta iluminar sombras para não se sentir andando no escuro. Mas a luz real vem da ciência, lenta, firme, desmontando mitos pedacinho por pedacinho. Se você curte histórias que começam pequenas e acabam mudando a medicina inteira, fica por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e caminha com a gente pelas próximas histórias. Aqui no Mede Tudo, a gente mede tudo sobre a medicina.